Olá, boa noite, boa tarde a todos e todas. Se eu conserto aqui. Aqui está certinho. Vamos lá, vamos tirar isso aqui que não interessa para vocês. E vamos começar então. Aqui quem fala é a professora Nara. Junto com o professor Alejandro, nós estamos trabalhando a disciplina de Sociedade, Cultura e Natureza. E esperamos que vocês estejam bem, de saúde, a família de vocês estejam bem, que estejam sabendo administrar este momento, que é necessário a gente ter muita paciência e perseverança para que nossas metas sejam alcançadas, nosso trabalho seja efetivo e a nossa saúde melhor ainda bem cuidada. Mas assim, meus queridos, eu penso que o professor Alejandro trabalhou com vocês muito bem essa apropriação do conhecimento. Manter e cultivar o interesse que vocês tenham sobre os temas apresentados até então. Todos temas apresentados até então e desta disciplina, vamos dizer assim, será o fomento para que vocês consigam se organizar em outras disciplinas. Algumas disciplinas do curso são mais técnicas, mas sempre necessitam de um conceito, de uma reflexão mais apropriada, né, para que vocês possam fazer um debate, sim ou contra, vantagem ou desvantagem, mas em cima de um aporte teórico. Então, essa disciplina tem esse caráter também, para que vocês possam compreender melhores temas como sociedade, cultura e natureza. E com isso, o professor Alejandro fez três abordagens importantes para vocês. A primeira é sobre o desenvolvimento sustentável. Depois ele veio apresentando para vocês a visão sistêmica. E aí trouxe o autor, um dos autores, se não é um, é o, né, dos autores que trabalham com a visão sistêmica, Capra. Disponível na nossa biblioteca digital, então é só vocês entrarem na biblioteca da universidade e está disponível o livro digital. Muito legal de ler, dá uma boa visão de tudo que a gente tem que aprender na vida. E por fim ele veio trabalhando também as vertentes do pensamento ecológico, algumas vertentes. Foi postado também vídeos. E algumas pessoas às vezes não gostam dos vídeos, vão dizer, não, para quê? Mas é que ajuda a conceituar, ajuda a exemplificar o que é aquilo que a gente está falando e vocês fazerem as conexões necessárias entre a teoria e o que está acontecendo. Seja no mundo fático ou no mundo mais abstrato, mas apresenta para nós os vídeos de alguma contemporização sobre os temas que nós estamos abordando. E entre os vídeos que nós postamos, foi postado agora o último sobre os caiçaras. E os caiçaras têm muita vinculação com o que nós chamamos de povos e comunidades tradicionais. Então, por isso essa postagem. Quando o professor Alejandro trabalhou com o desenvolvimento sustentável, vocês vão ver agora que nós vamos ocupar esse conceito de desenvolvimento sustentável. Muitas normas falam sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e que tem alguma raiz conceitual. E essas raízes conceituais têm que ser buscadas para dar o arcabouço necessário, tanto teórico, mas da argumentação que nós precisamos fazer. Então, por isso, vocês devem ter se dialogado consigo mesmo e pensado o seguinte, para que tanto texto? Para que tanta coisa?
Esse é o mínimo que a gente pode oferecer e que eu tenho certeza que não é o máximo que vocês podem atender. Mas se começa devagarinho, então o caminho está sendo trilhado. E esperamos, professor Alejandro e eu, que vocês se apropriem do que está sendo ofertado, que está sendo oferecido para vocês. E digo que é num plano muito melhor hoje, embora com todo esse caos que está sobre a pandemia, com toda a crise que nós estamos enfrentando, e que é de conhecimento de todos. Nesse momento vocês podem fazer do limão uma limonada. E de que forma? Irem se apropriando dos conceitos que estão sendo oferecidos, e não é só na nossa disciplina, e outros colegas também estão oferecendo, ofertando textos, ofertando vídeos, ofertando atividades para serem feitas. Tudo é um processo de aprendizagem. E nesse processo de aprendizagem, só quem ganha é vocês, porque vocês estão tendo a oportunidade de se aproximar dos conteúdos. Então, minha gente, bora aproveitar essas coisas. Bora tentar ver o que é possível se nós ajudarmos vocês de uma forma mais qualificada. Vocês retornarem para nós, olha, não estamos aqui, não deu para entender aqui, o que pode ser feito aqui, o que pode ser melhorado, a gente tenta. Mas a gente vai só saber se está contemplando satisfatoriamente vocês, se vocês nos responderem, nos darem um e-mail, mandarem alguma informação para a gente. Oi, não entendi. Para aí. A gente para. Para e tenta fazer isso da melhor maneira possível, tá bem? Então, mas agora vocês vão ver o que vai começar a se encadear, o que vai começar a fazer conexão naquilo que foi colocado já à disposição para vocês. Vamos falar sobre Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí eu fiz um breve retrospectiva histórica, não fizemos muito longo, muito largo a explicação, porque senão nós teríamos que contemplar mais coisas. Como, por exemplo, os movimentos sociais da América Latina, todos eles trazem esse contexto da luta dos povos e comunidades tradicionais. Se pegarmos o movimento indígena Mapuche do Chile, tem toda uma vertente de comunidades tradicionais, onde seus territórios foram invadidos e hoje eles não têm mais nada, quase uma população indígena dizimada. Pegarmos no México, o que tem de exemplos de ancestralidade sobre povos e comunidades tradicionais. Colômbia, Argentina, na região do Chaco. Enfim, nós podemos dizer que temos muitos exemplos na América Latina. Isso não pensando em outros locais, em outros continentes. E aqui eu me ative também só na década de 2000. Por quê? Porque eu vi alguns marcos legais interessantes, alguns marcos oficiais interessantes. Como, por exemplo, esse que eu apresento em 2004, onde é criado a Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que para chegar a 2004, naturalmente teve o Comitê das Comunidades e Povos Tradicionais, que emergiram das suas discussões e debates a criação da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais vinculados ao meio ambiente. Então, aí uma vertente ambiental do que era o pensamento de povos e comunidades tradicionais, da vinculação de território, mas era uma vertente mais ambiental. Em 2005, no estado de Goiás, cerca de 80 participantes se reuniram e fizeram o primeiro encontro nacional de comunidades tradicionais.
e voltado às suas discussões, às suas agendas, à pauta de políticas públicas. E por que seria pauta de políticas públicas? Evidentemente que nós temos um problema público, e esse problema público, minha gente, tem que ser resolvido com o quê? Com políticas públicas. As políticas públicas são feitas, são criadas para resolver problemas públicos. E naturalmente que esses problemas públicos, eles surgem de demandas. Demandas que envolvem um coletivo muito maior. De um problema se torna muito maior o problema. E aí sim nós podemos caracterizar como um problema público. E essas demandas, elas têm propostas. As demandas nunca vêm sozinhas, elas nunca vêm isoladas. Eu não reivindico se eu não tenho uma proposta, um encaminhamento para ser feito. Quem trouxe isso? Sociedade civil. Então, esse Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, eles tinham uma pauta como políticas públicas, como representação do quê? Das demandas e propostas da sociedade civil. Em 2006, vocês vejam como foi construído. Não veio do nada essas coisas assim. Então, essas construções coletivas foram formadas e foram agilizadas, veio as oficinas regionais. Isso em 2006. O que tinha a ideia, essas oficinas regionais? Era fomentar o debate, as informações, as reflexões sobre isso, sobre o tema, a massificação desse tema para a sociedade, de modo geral, e que veio trazer os termos da política do Plano Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ocorrendo esse debate, ocorrendo essa fomentação de ideias, essa sistematização das reivindicações perquiridas pela sociedade civil, perseguidas pela sociedade civil, foi instituída, foi criada, então, a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, por intermédio de um decreto. E aí, juridicamente, eu digo que decreto nada mais não é pejorativo ter um decreto, pelo contrário. O decreto vai regulamentar, vai explicar as ações públicas, o modo de fazer, o modo de aplicar, o como fazer, me orienta, me dá diretriz. Então, esse decreto foi criado nesse sentido, de conceituar, de dar as ferramentas necessárias para a efetivação da política. Que mais? Fornecer o objetivo. Essa política nacional se normativa os direitos dos povos e comunidades tradicionais através do Decreto 6.040, em 7 de fevereiro de 2007. Percebam, em 2004 nós tivemos a comissão. Em 2005, o primeiro encontro. 2006, as oficinas regionais. E em 2007, a formalização do decreto. A normatização desse direito. E que vocês poderiam me perguntar assim, mas será que esta norma ou este decreto emancipa os povos e comunidades tradicionais? Tem um autor que eu gosto muito, que se chama, um sociólogo, Boaventura de Souza Santos. E ele tem um texto muito legal que seria, para estudante de direito, é ótimo. Mas, para quem não é estudante de direito, é melhor ainda, para perceber o quanto o direito pode ser emancipatório. Pode ser emancipatório. E posso dizer que o texto dele, ele diz, ao discorrer e colocar todos os contextos que pode ter o percalço e que pode ter as vantagens, ele dá uma relatizada.
Deixa meio relativo a resposta dele. Mas mesmo assim ele diz que sim, que o direito pode ser emancipatório, pode ser emancipatório. E que eu transcrevo que esta norma, este decreto, ele no mínimo normatizou e foi emancipatório no reconhecimento do direito. Então, a partir desse reconhecimento do direito da comunidade tradicional, o dos povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, começou a se delinear políticas de ação, seja por políticas públicas, seja por políticas institucionalizadas. Os institutos participativos começaram a se congregar em nome dessas comunidades para que se tivesse realmente a implementação e a efetivação de políticas públicas de reconhecimento, identificação e, sim, autonomia dos povos e comunidades tradicionais. Vou direto para o regulamento. No artigo 3º, incisos 1, 2 e 3, há uma conceituação do que seja povos e comunidades tradicionais, territórios e desenvolvimento sustentável. E aí vamos pensar o seguinte. Conceitos ele também não se forma, eu não digo conceito somente. O meu conceito ele tem várias fragmentações, vários elementos que pode compor este conceito. E esses elementos, eles foram, vamos dizer assim, condensados a partir daqueles debates que tiveram anteriormente. Para se chegar ao decreto em 2007, nós tivemos em 2004 a comissão, em 2005 o encontro regional e em 2006 as oficinas regionais, as quais fomentaram todo a criação deste decreto. E naturalmente que na fomentação desse decreto se construiu o conceito, se construiu objetivos, se construiu as implementações de ferramenta para fazer atuação, a forma como fazer, como eu disse, um decreto é para isso. Então, foi criado o primeiro conceito do inciso, que é povos e comunidades tradicionais, que vocês vão encontrar vários autores falando sobre o conceito, mas que esse conceito foi construído coletivamente e foi normatizado e que a gente leva como regra, vamos dizer assim, mais essencial para que a gente possa discutir algum debate do que seja povos e comunidades tradicionais. Eu posso também falar, se fosse abordar assim, que ele define, além das comunidades tradicionais, como indicava, por exemplo, a vertente mais ambiental, e é isso em 2000 e 2004, que a gente, vamos dizer assim, fosse mais vinculada a uma vertente mais ambiental, as questões como cultura, a autodenominação, passam a ser, então, parte da caracterização e vai assim se aproximar na perspectiva de conservação pelo uso. E aí vamos dizer assim que inclui conceitos, aspectos antropológicos, os modos de fazer, de significar, as práticas sociais e os modos de transmitir a experiência a novas gerações. Então vamos ler o conceito que diz aqui.
Os povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução social, cultural, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Ora bem, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Quilombola e indígena, por exemplo, são diferenciados os grupos, que possuem formas próprias de organização social. O grupo indígena possui forma própria de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução social, cultural, religiosa, ancestral e econômica. Ocupam e usam territórios e recursos naturais. Pega o exemplo dos caiçaras que eu coloquei lá. Nós colocamos, eu e o professor Alejandro. Ocupam e usam territórios e recursos naturais. Se não viram, peço que vejam aquele vídeo. Observem o que eles usam. Usam o território deles lá. Morro lá pertinho daquele mar bonito, aquela vista maravilhosa. Mas eles usam recursos naturais do próprio local onde vive, do próprio território onde vive, como condição de reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. E apropriam-se, utilizam-se dos conhecimentos e inovações e práticas geradas, né, de toda a atividade que tem por ali, e vão transmitir de geração a geração. Transmitido por quem? Pela tradição. A tradição sempre permanece. Então, essa é a ideia. Ela vai entender como o conceito, ele ultrapassa somente a condição ambiental, mas ela tem uma reprodução cultural, ela tem uma reprodução social. E utiliza-se de conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, é um grupo culturalmente diferenciado, sim. Tem que se reconhecer como tal. E possui formas próprias de organização social. Ocupam e usam territórios e recursos naturais. Elementos importantíssimos nesse conceito, para a gente fazer o fechamento, como eu disse, a composição do que é povos e comunidades tradicionais. Essas são as caracterizações de povos e comunidades tradicionais. O segundo conceito, o inciso terceiro, o artigo 3º, traz no inciso 2º, que daí ele vem falar sobre territórios. Territórios tradicionais. Os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente o que dispõe no artigo 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 231 da Constituição refere-se aos indígenas. E o artigo 68 são as regulamentações constitucionais que era para fazer, por exemplo, este decreto. A regulação, a Constituição fez a previsão e aí deveria ter um decreto regulamentar para que explicasse e falasse como ia ser feito ou determinado, por exemplo, o espaço social dos povos e comunidades tradicionais. Porque territórios tradicionais são espaços sociais, onde a compreensão de que a cultura se dá no espaço social. Então, é a primeira tempo assim que a gente tem que ter. Primeiro, a cultura se dá nesse espaço social.
porque se compreende a vida, no caso, dentro e entre, né, com os outros em um território. E aí vamos dizer assim, são direitos sociais que avançam. Desses agrupamentos e como uma cultura imaterial, mas acaba sendo objeto de definição desse espaço, que é necessário para a reprodução cultural, social e econômica. E pensem bem, pode ser utilizados ad perpétuo, permanente, né? Esquecer, perder de vista, ou de forma temporária, por um tempo. Então, o território tradicional tem essa vertente muito forte. Ela tem que ser um espaço para reprodução cultural. Ele é um espaço social? Então, a materialização da cultura dos povos, eu acho que, e comunidades tradicional, ela se dá por meio, por exemplo, de vivências de ritos, plenitude, né, os seus modos de fazer. O que mais que eu poderia tentar encaixar aqui para ficar mais... Mas lembrando sempre, hein, que as suas práticas, tem que ficar bem claro isso, as práticas e os modos de organização social, elas também são uma das coisas que caracteriza esse espaço social, né, territórios tradicionais. E, por último, nós temos o nosso conceito de desenvolvimento sustentável. O uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade da vida, da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras. Posso dizer assim, ó, esse conceito de desenvolvimento sustentável, por um acaso, vocês já não viram lá com o professor Alejandro no primeiro momento? Mas o que está pedindo aqui? Que tenha um uso equilibrado dos recursos naturais. E que esses recursos, uso equilibrado dos recursos naturais, tenha a missão de quê? A melhoria da qualidade de vida da presente geração. E isso vai garantir as mesmas possibilidades para gerações futuras. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, vocês viram na primeira unidade, na primeira postagem que o professor Alejandro disponibilizou para vocês. Essa é uma categorização que está presente nos elementos do território. Quando ele diz utilizados de forma permanente ou temporária, né, a reprodução social, cultural, econômica dos povos e comunidades tradicionais. Ou, quando fala aqui no primeiro conceito dos povos e comunidades tradicionais, se nós voltando, tu tem que usar os recursos que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Ou seja, tudo equilibrado, o uso equilibrado dos territórios, né, dos recursos naturais, melhoria da minha qualidade de vida, da minha qualidade presente na geração presente hoje, e eu possa garantir também, a partir do momento deste melhoria da qualidade de vida e o uso equilibrado dos recursos,
a possibilidade das gerações futuras. Então, esses três conceitos aqui se intercambiam. Os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais apresentam características de uso de território, seja por exemplo, ação de cultivos de alimentos. É um exemplo que a gente pode dar. Os ritos, quando se trabalha com a parte religiosa, com a parte ancestral. O que mais aqui que nós poderíamos abordar? Os modos de fazer, a conservação por uso dos elementos presentes, como fala aqui, qualidade da vida presente na presente geração, então pelos elementos presentes, nesse espaço, no espaço do território, e os componentes da territorialidade, né? Nós podíamos também envolver as lutas dos camponeses, a luta da agricultura sustentável, os ribeirinhos, família de ribeirinhos, extrativistas, sempre foram e dialogaram, né, com a problemática ambiental e a produção da vida. Pense um ribeirinho, uma família de ribeirinhos, agricultores familiares, camponeses. Então, aí nós temos abordagem com quem? Com o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, várias interpretações tem, mas vocês têm já a apresentação do professor Alejandro, o enfoque necessário para isso. O que mais que eu poderia falar aqui para vocês? Então, essa categorização de povos e comunidades tradicionais são populações que vivenciam processos de cuidado. Cuidado com a terra, e que dela tiram sustento, naturalmente. As práticas de conservação de recursos naturais, que são passadas de geração, de geração, né? Vamos melhorar para novas gerações. E são processos que estão presentes no modos de vida dos diferentes segmentos que nós temos aí. Então, ter o direito ao uso da terra e, a partir do uso, garantir a permanência e as condições de reprodução. Isso é uma necessidade, gente. Seja para os povos, comunidades tradicionais, como para qualquer um de nós. Certo? Seguindo, o decreto ele tem um anexo. E no seu anexo, não mais que 6 artigos, apresenta os princípios, ficou errado ali, os princípios, objetivo geral, objetivos específicos, instrumentos de implementação e planos de desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais. Peço que vocês olhem os princípios, são vários incisos, mais de 6 incisos para ser lidos e observados. O objetivo geral, vocês vejam que ele vem de novo para promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no quê? No reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Isso está no artigo 2º do anexo. Então, vai
ter promoção do desenvolvimento sustentável. E qual é o foco, qual é a direção? O reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, respeitando e valorizando a identidade de cada povo e de cada comunidade tradicional, a maneira como se organizam e as suas instituições. Esse é o objetivo geral da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, em que o seu anexo tem essa explicação. Entre os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável, da política PCT, é Política Povos e Comunidades Tradicionais. Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Fóruns Regionais e Locais e Plano Plurianual. Aqui estão os instrumentos participativos, os institutos participativos, necessários e essenciais para quê? Para que se fomente e se faça um plano de desenvolvimento, para que essa Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável consiga ter os representantes, ser efetivos, ser participativos, ter propostas, trazer as demandas, formatar políticas públicas, ter iniciativas de políticas. Os fóruns regionais e locais são os mais próximos das comunidades, são os mais próximos a trazer as informações, os reclames, as reivindicações que têm essas comunidades. E depois a formação do plano plurianual. Para quê? Para que haja um efetivo trabalho, ações públicas sejam feitas, tiradas as diretrizes e aplicados os planos, minha gente. E a partir desses planos plurianuais eu posso fazer uma fomentação de proposta de orçamento, proposta de emendas constitucionais, a mais, vamos dizer assim, legitimidade. Esses são os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Peço que vocês façam uma leitura. Eu vou disponibilizar para vocês essa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Mas acho que aqui já dá um bom começo para que vocês possam entender. Não é muito difícil o texto, tem os objetivos ali, e vocês os objetivos e os princípios vão ver como são conectados com as políticas mais ambientais e as vinculações antropológicas que tem o tema. Certo? Agradeço a participação e conversamos para a próxima semana. Talvez a gente marque uma videoconferência no horário da aula, de manhã, normal, como sempre tem sido tratado. Tá? Bons estudos e boas reflexões para vocês. Até mais.